eu sou Gilcemara Gama e estamos aqui hoje iniciando o podcast da Unimed Volta Redonda. Hoje recebo aqui a pediatra a doutora Juliana Cerqueira, médica cooperada da Unimed Volta Redonda, que também atua na UTI neonatal e pediátrica do Hospital Unimed Volta Redonda. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você. No dia, 17 de novembro, é o Dia Mundial da Prematuridade. Então, automaticamente, o mês de novembro se tornou um mês que é muito abordado esse tema, trazendo aí a conscientização para as pessoas dos cuidados com os prematuros, formas de talvez evitar, um parto prematuro. Então, hoje, nós convidamos a doutora Juliana para abordar um pouco, desses cuidados, para que a gente possa entender um pouco mais quais são os cuidados necessários com os bebês prematuros. Lembrando que o Brasil é um dos países com a maior taxa de partos prematuros, sendo 11,1%, de acordo com o relatório Nascido Cedo Demais, década de ação contra o parto prematuro, divulgado durante a Conferência Internacional de Saúde Materno-Infantil 2023. Doutora, então, para iniciarmos esse bate-papo nosso aqui sobre esse tema que é muito importante, Na sua prática, acredito que tenha convivido aí com muitas mães, muitos bebês. Muitos prematuros, A gente sabe que no Brasil, cerca de 11%, como você falou, dos bebês nascem prematuros, A gente sabe que 60% dos bebês prematuros estão em 10 países, e entre eles o Brasil. Então, a gente é responsável por grande parte desses nascimentos. E doutora, o parto prematuro, ele seria considerado então a partir de quantas semanas? Para a gente começar a entender aqui o que seria a prematuridade, Os partos prematuros são aqueles que acontecem com menos de 37 semanas de idade gestacional. Então, seria até 36 semanas e 6 dias são considerados prematuros. E qual seria então o risco da prematuridade para esses bebês? Como ela afeta? Pode gerar uma sequela? Pode, Na verdade, quanto mais prematuro esse bebê, maior o risco de sequelas, E a gente divide essa prematuridade, em prematuros extremos, moderados, e muito prematuro. Então, dependendo dessa classificação, a gente sabe que os riscos aumentam. E como que é dividido, então, esses graus da prematuridade, para o pessoal, então, de casa entender? O prematuro extremo... O prematuro extremo são aqueles menores de 28 semanas, Os muito prematuros são de 28 a 32 semanas, 31 semanas e 6 dias, antes de completar 32 semanas. E os prematuros moderados é de 32 semanas até 36 semanas e 6 dias. E nesses prematuros moderados, a gente também ainda tem ali dentro uma outra classificação, que é o prematuro tardio, que seriam os maiores de 34 semanas. Uhum. E doutora, o que pode causar a prematuridade, então? São muitas causas, de prematuridade. A gente sabe que está relacionado à idade materna, a um pré-natal, a gestante que não faz o pré-natal, diabetes, hipertensão, E algumas gestantes também têm o parto prematuro até sem uma causa aparente, Então, a hipertensão, a diabetes, elas se tornam fatores de risco? São fatores de risco. E mesmo que a gestante, ache assim, eu não tenho nada, não faço atividade física, me alimento bem, não estou na idade de risco, eu não preciso fazer pré-natal? Não, todo mundo, precisa, porque todo mundo pode ter um parto prematuro, Então, para todas as gestantes tem que acender aquela luzinha ali da importância do pré-natal. Além do pré-natal, existe alguma forma que pode aí ser uma forma de prevenção para a prematuridade? Existe a alimentação correta, a prática de atividade física, direcionada para gestante, não usar drogas, fumo, álcool, tudo isso pode ajudar, a uma gestação saudável. E diante disso, então, doutora, uma mulher que já passou por um parto prematuro, até pra gente tratar aqui se isso é uma verdade ou não, isso pode ser algum indicativo de que um próximo parto dela venha a ser prematuro também? Pode ser um indicativo de que o próximo seja prematuro também.
dependendo até da patologia, né? Uma paciente que tem uma incompetência cervical, que é aquela gestante que não consegue, né, segurar a gravidez, que tem que fazer repouso. Então, se ela já tem essa patologia, a chance de acontecer de novo é grande, né? A gestante obesa, né? Se ela continuar obesa no próximo parto, a chance aumenta. Então, tem esses riscos, sim. Então vai dependendo também muito do quadro ali para conseguir ter essa indicação, né? Sim. E doutora, então a diferença também do parto e pós-parto de uma mãe, de um bebê prematuro é diferente de um bebê que nasceu aí adequado para o nascimento, né? Sim. Como, por exemplo, a gente teve já relatos, até que foi compartilhado esse mês, de mãe que falou, nossa, eu demorei a pegar meu filho no colo, né, o primeiro banho. Então, como que funciona isso? Na verdade, toda mulher, né, quando tá gestante, você imagina aquele bebê, vamos dizer assim, Johnson em casa, né, o bebê gordinho que nasce no tempo certo, que vai para casa mamando, e esse sonho não acontece, né, nasce um bebê pequenininho que vai para UTI, que fica cheio de fios e tubos, né, e assusta, né, num primeiro momento, né, até familiarizar com aquele ambiente, né. Então essas mães precisam de um acolhimento, de um acompanhamento, né, precisam entender o que está acontecendo, precisam ser bem acolhidas ali. E então, agora a gente já conseguiu compreender melhor, né, o que seria a prematuridade, mas quais são os principais problemas de saúde que elas podem aí acometer em um bebê? Nossa, são muitos, né, problemas de saúde. A gente tem que lembrar que esse bebê, ele é todo prematuro, né? Então, na verdade, ele tem um intestino prematuro, pulmão prematuro, cérebro prematuro. Então, dependendo do grau de prematuridade, o acometimento vai ser maior ou menor. Então, esses bebês, às vezes, precisam de medicação para ajudar a maturar esse pulmão, né? A gente começa com uma dieta pouquinha e vai aumentando aos poucos, né? Não é igual o bebê que nasce no tempo certo, que já sai mamando, ele recebe leite pela sonda. Às vezes precisa usar antibiótico, né? Passa por algumas infecções, muitas das vezes ali internado na UTI. Então, é um bebê que tem um longo caminho a percorrer até a alta. E, doutora, esses bebês prematuros, eles podem desenvolver ao longo do tempo, né, permanecer com alguma malformação? Não é nem muita má formação, né? Pode ser sequelas da prematuridade. Então tem, como por exemplo, a retinopatia da prematuridade, né? São problemas na visão por conta do parto prematuro, né? Que precisa ser acompanhada pelo especialista. Esse bebê, ele pode ter um atraso de desenvolvimento motor, ele precisa acompanhar com o fisioterapeuta. Então, esse bebê na alta, né? Ele precisa de vários acompanhamentos, né? Não é só mandar esse bebê para casa. É um bebê que precisa aí de um acompanhamento bem amplo. Então, neste processo, então, após o parto, é necessário que o bebê tenha uma assistência hospitalar, né, adequada para ele. Qual seria, então, como que a UTI neonatal pode contribuir para o desenvolvimento desse bebê? Esse bebê indo para uma UTI neonatal, né, que seja equipada, especializada, a gente acaba impedindo que ele tenha muitas sequelas, né? Se esse bebê tem um suporte respiratório adequado, alimentação adequada, né, ele precisa estar numa incubadora, ele precisa de tempo de silêncio, ele não pode ser manipulado toda hora. Então, são vários fatores que a gente precisa fazer para evitar que esse bebê tenha sequelas no futuro. Sim, doutora. E qual seria, então, diante disso, a gente acabou de falar, né, que as mães precisam de um apoio psicológico neste momento, Sim. Que é um período diferente daquilo que às vezes muito se escuta, né? São poucos os relatos, às vezes que compartilhados sobre a prematuridade. Qual seria a importância dos pais para esse cuidado do bebê também, além de toda a assistência hospitalar, da equipe? Como é a importância dos pais estarem acompanhando esse bebê? Já tem alguns estudos dizendo, né, que os pais que permanecem na UTI, que têm um contato com o bebê, que o bebê escuta a voz dos pais, que depois de uma certa idade consegue fazer o canguru, né, que é o contato pele a pele. Esse bebê, ele tem maior chance de se desenvolver, menor risco de morte. Esses bebês ganham peso mais rápido. Então, os pais são extremamente importantes, né, para o crescimento e a sobrevida desse bebê.
Para esse bebê, doutora, tem exames que são indispensáveis? Tem algum protocolo que tem que seguir com cada prematuro? Tem sim. Tem os exames básicos, né, que todos os bebês fazem, né, que são os recomendados pelo Ministério da Saúde, que é pezinho, orelhinha, olhinho, linguinha, né, que esses assim todos os bebês vão fazer. E além disso tem alguns exames mais específicos, né, como fundo de olho, que é feito com 4 semanas de nascimento. Tem o Bera, que é um exame específico da audição, que ele vai ser feito depois da alta do bebê, né? Então, isso tudo vai depender também desse desenvolvimento. A gente sempre faz o eco, que é o do coração, né? O ultrassom da cabecinha, e tudo depende muito também de como vão ser as demandas desse bebê. E para esses bebês, doutora, você falou que, né, com uma semana tem que fazer tal exame, 4 semanas o outro exame. Tem alguma alteração no calendário vacinal desses bebês? Tem. Esses bebês, eles precisam receber algumas vacinas que são especiais, né? Os bebês que são muito prematuros, eles recebem o Palivizumab, né? Que é, na verdade, uma imunoglobulina, que é para evitar a internação por vírus sincicial respiratório, né? Pela bronquiolite. Então, esses bebês muito prematuros devem receber essa vacina. Além disso, devem receber as vacinas que são mais completas, vamos dizer assim, né? Se a gente conseguir fazer a pneumo 13 ou a pneumo 15, que são mais completas, a meningite, em vez de fazer só a meningite C, fazer a meningite ACWY. Então tem algumas vacinas que a gente recomenda que seja feita nesses bebês. Além, então, do calendário vacinal, a alimentação desse prematuro também é diferenciada? A alimentação vai depender muito da idade gestacional, né? A gente corrige essa idade gestacional em bebês que são muito prematuros. Então, vamos dar um exemplo. Então, um bebê que nasceu com 32 semanas, quando ele tiver 6 meses, na verdade, ele não tem 6, né? É um bebê que vai ter 4 meses. Então, pode ser que esse bebê, com 6 meses, ele é um bebê que ainda não sustenta bem a cabeça, ele é um bebê que ainda não está sentando, e pode ser que a gente não comece a alimentação dele com 6 meses, ele precisa corrigir essa idade gestacional, né? Então, tudo vai depender muito desse desenvolvimento, né? A gente sabe que o leite materno da mãe de bebê prematuro é diferente, né? Já tem alguns estudos. É um leite que tem... que supra as necessidades desse bebê, né? Então, durante a internação na UTI, o ideal é que esse bebê receba o leite materno toda vez que ele puder, né? Senão, a gente faz a fórmula para prematuro. Abordando então a idade gestacional que você acaba de comentar, chega em algum momento que isso iguala a um bebê que foi nascido no período normal? Sim, sim. A gente vai corrigindo essa idade gestacional, geralmente até 30, 36 meses, tá? Depois disso, esse bebê não vai precisar mais fazer essa idade corrigida, tá? Mas até essa idade a gente vai fazendo, né, essa correção. A criança não vai ser prematura para sempre, né? A gente vê mãe dizendo assim, a criança tem 10 anos, nossa, meu filho é prematuro. Não, né? Ele foi prematuro. Aí, né, na maioria das vezes, isso aí já passou, né? Mas nesse início, o cuidado é muito importante. É importante trazer isso, porque eu acredito que seja a dúvida até de muitas mães ou pessoas mesmo abordar o tema. Porque imagina, nossa, nasceu prematuro. Eu mesmo conheço diversas pessoas que falam, não, porque eu nasci de 7 meses, eu nasci tanto, pra gente entender que ocorre essa correção ao longo do tempo, né? Sim. Doutora, então, quando esse prematuro recebe alta hospitalar, quais são os cuidados agora? Receber visita? Pode, não pode? Como que funciona isso? Na alta hospitalar, né, muitos dos pais ficam muito presos lá no peso, né? Porque a gente tem um peso, né, vamos dizer assim, de corte geralmente em torno de 2 quilos para esse bebê ter alta. Mas na verdade não é só o peso, né? Esse bebê tem que estar com peso, ele tem que estar conseguindo manter a temperatura dele num berço, ele não pode mais estar dentro da incubadora. É um bebê que precisa estar mamando bem, né? Então tudo isso tem que estar acontecendo em conjunto para esse bebê ter alta. Depois da alta, a gente sempre orienta que esse bebê não fique recebendo a visita de todo mundo, que vá a família inteira na casa visitar, né? Tem que tomar as vacinas, tem que ter o cuidado de ir nos especialistas, né? O cuidado com a equipe multiprofissional, é preciso acompanhamento, muitas das vezes com físio, com fono, né? Às vezes terapeuta ocupacional. Então, esse acompanhamento é muito importante. Doutora, então esse bebê, né, a gente acabou de tratar, quando ele recebe a alta, quais são os cuidados, mas para que ele receba a alta de fato do hospital, geralmente quanto tempo um prematuro fica internado numa unidade hospitalar?
Essa é a pergunta que todos os pais fazem quando o bebê chega na UTI. Doutora, quanto tempo o meu bebê vai ficar aqui? Isso é uma pergunta que a gente não consegue responder. Então, assim, o bebê que nasce muito prematuro, às vezes aquele bebê com 1 quilo, né? É um bebê que ainda vai perder peso no início, que ele ainda vai passar por um processo grande, geralmente é um bebê que fica mais tempo. Ah, não, é um bebê prematuro que fez um desconforto respiratório, mas vai precisar de pouco tempo de oxigênio, já tem um peso adequado, então esse tempo é menor. Então, depende de muitos fatores, né? É difícil responder essa pergunta aí, o tempo de internação. Né? E doutora, a gente acabou de falar que essa questão, então, da idade dele, uma hora se ajusta, ele não será prematuro para sempre. Mas tem alguma idade também cerca que vai... agora ele já está com a idade correta. Tem um tempo ou não? Isso é de acordo com a criança, né? O orientado é assim, corrigir a idade, né? Até 2 anos a gente corrige pela altura e o peso, o perímetro cefálico até 36 semanas, que seriam, né, 3 anos. Mas assim, depende muito de cada criança. Hoje em dia a gente tenta fazer de tudo para esse bebê que chegue com 1 ano, já sem precisar de corrigir essa idade, que ele já esteja fazendo tudo que um bebê de 1 ano faz. Né? Isso muitas das vezes a gente consegue com os estímulos corretos, né? Com a alimentação, né? Esse bebê sendo avaliado corretamente. Mas algumas vezes a gente precisa, né, de um acompanhamento mais de perto e a gente vai ter que corrigir essa idade por mais tempo. E o desenvolvimento, doutora, neurológico, cognitivo dessa criança, ele se torna normal? Muitas das vezes sim, né? Se é um bebê que não teve muitas intercorrências na UTI, é um bebê que tem um desenvolvimento neurológico na maioria das vezes normal. Não é um bebê que ficou grave, né? É um bebê que teve que receber muito suporte, muito prematuro. Às vezes é um bebê que vai ficar com sequelas. Depende, né? Porque às vezes também é um bebê que nasceu maior, mas ele teve muitas complicações. Pode ser que tenha sequela. Então, a gente liga muito à idade gestacional. Então, quanto menorzinho, maior o risco de sequela. É verdade. Mas não quer dizer que, às vezes, um bebê que nasceu maior não vai ter nenhuma sequela, né? E tem a gente falou ali no início aqui do podcast sobre o que é a prematuridade, quais são os riscos, né, para se ter talvez um parto prematuro, quais são os possíveis cuidados. Geralmente tem alguma doença que é um fator determinante, por exemplo, nós às vezes temos relatos de pré-eclâmpsia, algo aí, o bebê nasceu prematuro. Tem alguma doença que geralmente traz um índice maior? Não sei se doença, mas o parto gemelar geralmente é um fator de risco grande, né? Porque gemelar, trigemelar, a gente sabe que o risco grande de nascer um parto prematuro, né? No final, né, às vezes esses bebês já estão grandes, essa gestação não consegue ser levada até o final, né? E essas mulheres também aí têm mais risco de desenvolver diabetes, né? Obesidade. Então, tem mais fatores aí que ajudam com que o parto seja prematuro. Sim. E doutora, eu imagino que os pais de um prematuro tardio, né, já acredito que eles até sentem mais conforto do que um prematuro extremo e até a alta para casa é mais rápido. Quais os cuidados que esse prematuro também precisa ter, né? Como conscientizar esses pais que também é um prematuro, tem alguns cuidados aí nesse caminho? Isso é muito importante, porque o prematuro tardio, ele tem mais de 34 semanas, muitas das vezes é um bebê que não chega aí para UTI. Mas é um bebê que, mesmo estando na enfermaria, ele tem um risco de hipoglicemia, ele pode ter dificuldade de sucção. Então, é um bebê que, mesmo estando na enfermaria com a mãe, a gente precisa de mais cuidado. E depois da alta, a gente tem que estar atento, porque ele fica como não sendo um prematuro. Então, às vezes, a gente esquece. Olha, a gente tem que ficar de olho no desenvolvimento dessa criança também. Pode ser que ele precise de fisioterapia. Pode ser que com 6 meses ele também não consiga comer. Então, é um bebê que a gente tem que ficar atento. Eu falo sempre que eu tenho mais medo do prematuro tardio do que do prematuro extremo. Porque o prematuro extremo, ele já sai da UTI com tudo encaminhado. É um bebê que realmente já vai ser assistido. O prematuro tardio, não. Você tem que ficar atento às demandas que ele possa ter. Então, um prematuro tardio, por exemplo, igual você falou, mas aí ele não consegue comer com 6 meses. Às vezes o pai pode achar que está ligado a uma outra doença, algo assim, mas não, pode estar relacionado à prematuridade. A prematuridade, porque ele pode ter nascido de 36 semanas, um bebê de quase 3 quilos, as pessoas esquecem que ele também é um prematuro.
né? Então isso a gente tem que estar atento também. E aí, doutora, eu acredito então que quando ocorre um parto prematuro, esse bebê é recebido na UTI, existe aí a coleta do histórico dessa mãe para entender o porquê que aconteceu essa prematuridade e até esse histórico pode influenciar no tratamento dessa criança? Sim, é muito importante, né? O bebê, assim que ele interna, a gente pergunta sobre todo o histórico dessa mãe, cobra o cartão de pré-natal, vê se todos os exames foram feitos, né? Porque pode ter o risco de alguma doença, né? Que a gente chama congênita aí, que a gente às vezes precisa colher o exame desse bebê, tratar essa doença, o risco de infecção. Então é importante demais, né? A gente saber de todo o histórico dessa mãe, né? Até pra gente poder conduzir e orientar essa mãe até para um futuro parto, né? Depois de uma segunda gestação, né? E para então as mães que estão nos assistindo, acredito que neste momento, né, é o essencial ouvir histórias, relatos de crianças que hoje estão bem, né, que passaram por todo esse período, que a mãe teve também um parto prematuro, mas que hoje a criança está bem. Você tem alguma história, doutora, para compartilhar com a gente? Ainda bem que a gente tem muito mais histórias felizes do que histórias tristes, né? A gente tem o caso de ela até hoje é minha paciente, né? Ela nasceu prematura na cama, né? Chegou na UTI muito pequenininha, né? A primeira conversa nossa com a mãe foi até mostrando todo o risco, ela estava bem assustada porque o parto tinha sido na cama, e hoje é uma criança, né, de 1 ano e pouco, né, que ela já tem todo o seu desenvolvimento normal, já teve alta da fisioterapia, já teve alta da TO, né, então já fala um monte de coisa, você olha, você já não diz que é prematuro mais. Ainda bem que nós temos muitos relatos dessa forma, né, tem relato de um outro paciente que esse já é até maiorzinho, ele tem 4 anos, ele chegou a fazer cirurgia, ele tinha uma malformação abdominal, chegou a ficar internado muito tempo com a gente, hoje em dia também. É uma outra criança que ninguém diz que é prematuro. Ainda bem que a gente tem muitas boas histórias para contar. E todos esses relatos que a doutora está contando aqui, gente, foi realizado aqui no Hospital Unimed Volta Redonda, que tem uma UTI neonatal preparada com todos os equipamentos necessários para acolher essas famílias e as crianças também. Também conta com toda uma equipe multidisciplinar, né? Psicólogas acompanhando as mães. Então, é um período muito interessante a gente receber essas histórias, esses relatos, né? E até para confortar as mães, que a gente geralmente conversa com as mães e vê que elas falam, nossa, a gente precisa ouvir um relato, né? Para trazer esperança. Para confortar, né? Então é muito importante trazer a doutora Juliana aqui, que é pediatra do nosso hospital, para contar essas histórias, né? Para que as mães possam se sentir mais tranquilas e confiar na equipe médica neste momento. Estamos então chegando ao final do nosso podcast. Doutora Juliana, muito obrigada em nome da Unimed Volta Redonda. Eu que agradeço. Destaco para vocês que o podcast completo estará no canal do YouTube da Unimed Volta Redonda e você pode ver, rever, compartilhar com seus amigos para que todos mantenham-se informados. Doutora, o que quiser falar? Eu agradeço o convite, né, a oportunidade de falar sobre a prematuridade, né, que acontece muito no nosso país, né, dizer que aqui a gente tem um serviço de qualidade, com toda a equipe multiprofissional, né, tudo que é necessário para o atendimento dessa família. Porque não é só a criança, é uma família que a gente acolhe, né? E é importante fazer todo esse acolhimento. E a gente tem isso aqui no hospital. Muito obrigada, doutora. Para você que está nos assistindo, se tem algum tema que é importante para você, que você quer procurar saber um pouco mais, pode deixar nos comentários para a gente, que a gente vai lá acompanhar e trazer também um especialista para falar sobre esse assunto para você. Muito obrigada, até o próximo podcast.